Olá, pessoal. Estamos começando, então, o nosso 17º vídeo do nosso curso sobre o dano da morte e os animais não humanos. Na verdade, o que a gente vai começar a abordar nesses últimos vídeos não é apenas o dano da morte, também as razões contra matar e para salvar vidas, né? Que, segundo uma determinada concepção, dependem crucialmente da magnitude do dano da morte. Mas vamos ver, tem outras concepções que negam isso. E a gente já vai aproveitar para continuar a discutir aquilo que a gente estava abordando no vídeo anterior, que é o apelo a intuições, né? Porque a gente vai ver que tem aí um certo tipo de posição que defende que outros princípios têm que ser inseridos para avaliar as razões, a força das razões contra matar e para salvar vidas, que não somente a gravidade do dano da morte, porque fundamentariam determinadas intuições, né? Bom, então eu recomendo que assista o vídeo anterior sobre o apelo a intuições para a gente entender melhor a análise que a gente vai fazer aqui, né? Então, a questão que vai ocupar a gente nesse vídeo, né, e no próximo vídeo vamos continuar discutindo algo relacionado a isso, é essa aqui, ó. É mais errado matar pessoas, mesmo quando elas seriam menos prejudicadas com a morte do que indivíduos que não são pessoas? Para a gente discutir essa questão, nós temos que definir bem o que os autores que trabalham com esse problema entendem pelo conceito de pessoa. Tá? Pessoa, aqui, não está sendo utilizado como sinônimo de membro da espécie humana. Tá? Uma pessoa, para a discussão aqui que a gente vai fazer, diz respeito a um ser capaz de tomar decisões autônomas. Normalmente, isso coincide com os humanos adultos normais, tá? Então, não são todos os membros da espécie humana que são pessoas. Seria a partir de uma certa idade, teria que ser adultos, tá? E normais, né? Não poderia ser alguém que tenha algum problema cognitivo que impeça de tomar decisões autônomas, tá? Bom, por que é definido assim? Depois a gente vai discutir, né? Mas, porque, na verdade, só dando uma prévia, né, os autores trabalham muito com o conceito de respeito à autonomia, né? Então, por isso. Então, fica em aberto se haveria algum animal não humano que cumpriria, que seria uma pessoa nesse sentido, né? Mas certamente tem muitos humanos que não seriam pessoas nesse sentido, né? Porque não... Vamos ver, a gente estava abordando até alguns vídeos atrás a abordagem dos interesses relativos ao tempo. Agora a gente vai ver algumas implicações dessa abordagem e depois a gente vai conectar isso com o assunto anterior ali né, se é mais errado ou não matar pessoas, mesmo quando seriam menos prejudicados com a morte. Então, lembrando, né, essa abordagem dos interesses relativos ao tempo está lá foi proposta pelo Jeff McMahon no livro The Ethics of Killing. Tá? A gente está citando bastante esse livro porque depois a gente vai ver que ele propõe que, para seres que são pessoas, né, tendo em conta aquela definição que eu falei, não é aplicável a abordagem dos interesses relativos ao tempo para ver as razões contra matar. É outro princípio. Tá? Então, vamos ver isso. Então, a primeira implicação da abordagem dos interesses relativos ao tempo que eu gostaria de apontar aqui é que, entre humanos adultos normais, se a gente for aplicar essa abordagem, o grau de magnitude do dano da morte também varia, né? Por quê? Porque varia a conexão psicológica de cada indivíduo, é diferente a conexão psicológica ao longo do tempo, e varia também o valor que eles teriam para desfrutar, né, se continuassem vivos. Isso implica, então, né, como é reconhecido lá pelo Jeff McMahon no Ethics of Killing, na página 234, que, segundo a abordagem dos interesses relativos ao tempo, então, a força das razões contra matar pessoas, isto é, contra matar humanos adultos normais, também é variável, né? Não só para humanos adultos normais, para qualquer indivíduo seria variável, porque para qualquer indivíduo varia o valor que eles poderiam desfrutar se continuassem vivos e varia a conexão psicológica ao longo do tempo. Então, todas as razões contra matar indivíduos seriam variáveis, né? Segundo a abordagem dos interesses relativos ao tempo. Isso é uma implicação óbvia, né? Não só se a gente aplicar a abordagem dos interesses relativos ao tempo. Se a gente aplicar a abordagem dos AVACs também, é tudo variável, né? Cada indivíduo seria prejudicado com a morte em maior ou menor grau. Vamos ver a segunda implicação.
Depois vamos voltar nessa implicação ali, por que eu estou apresentando isso. Tá? Outra implicação da abordagem de interesses relativos ao tempo é que, então, haveria razões mais fortes contra matar e para salvar a vida de certos animais não humanos em comparação a certos adultos humanos que tenham faculdades mentais normais. Quando que isso aconteceria? Né? Toda vez que, multiplicando-se a conexão psicológica pelos AVACs, que é a proposta do McMahon, né, para abordagem dos interesses relativos ao tempo, o resultado, né, fosse maior, o dano, né, fosse maior para o animal não humano. Poderiam existir casos assim. Né? Então, uma primeira implicação é que o dano da morte para adultos, humanos adultos normais, é variável. Uma segunda implicação é que haveria, sim, certos casos, segundo a abordagem dos interesses relativos ao tempo, que matar certos animais não humanos seria pior do que matar certos humanos adultos normais. Bom, o Jeff McMahon poderia simplesmente aceitar essas implicações e dizer, bom, essa abordagem é adequada e essas são implicações e sinto muito se algumas pessoas não gostam disso. Tá? Contudo, ele observa o seguinte, que a maioria das pessoas tem essas duas intuições aqui, ó. E ele, né, provavelmente também tem, que matar um humano adulto normal é sempre mais errado do que matar um animal não humano, e que, dois, né, a segunda intuição, a força das razões contra matar humanos adultos normais são exatamente iguais, não importando o grau de conexão psicológica, nem os AVACs. Né? Ou seja, não importando o quão prejudicado cada um seria com a morte. Que ele chama aqui de tese do erro igual. Então, recapitulando, McMahon observa que a maioria das pessoas tem essas duas intuições, que matar um humano adulto normal é sempre mais errado do que matar um animal não humano, e dois, que as razões contra matar humanos adultos normais seriam exatamente iguais, não importando o quão mais ou quão menos cada um deles seria prejudicado com a morte, que ele chama de a tese do erro igual, esse segundo ponto. Bom, essas intuições, né, são incompatíveis com a abordagem dos interesses relativos ao tempo. Né? Então, lá em outro artigo de 2013, o Jeff McMahon defende o seguinte, que o erro em matar um animal não humano parece variar de acordo com o grau de dano que o animal padece. Mas ele defende que o erro em matar uma pessoa, né, isto é, um humano adulto normal, não parece variar de acordo com o grau com que a morte prejudica a vítima. E que o 2 ali é a tese do erro igual. Tá? Então, ele reconhece, lá no Ethics of Killing, né, que a abordagem dos interesses relativos ao tempo é incompatível com a tese do erro igual, né, porque, segundo a abordagem dos interesses relativos ao tempo, o quão prejudicado é cada indivíduo humano adulto normal, o quão prejudicado é com a morte, varia, né, então variaria as razões, a força das razões contra matá-lo. Então, isso é incompatível com a tese do erro igual. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sugerir, então, um padrão duplo. O que é esse padrão duplo? Né? Então, para não descartar essas intuições, né, lembra que o McMahon dá peso às intuições. Né? Claro que não são todas as intuições, ele diz que são as intuições que passam num teste inicial de filtragem, né? Mas ele dá peso a essas intuições aí. Depois a gente vai discutir se realmente elas passam naquele teste ou não. Tá? Então, para não descartar aquelas intuições, ele defende o seguinte. Que as razões contra matar pessoas, isto é, seres com capacidades cognitivas típicas de humanos adultos normais, que as razões contra matar esses seres, pessoas, né, são independentes do quão prejudicadas elas são com a morte e devem ser baseadas, então, no princípio do respeito. E esse princípio do respeito não admitiria graus, ou seja, independentemente de um... Pegamos dois humanos adultos normais, né? Um tem mais 20 anos de vida pela frente, o outro só tem mais 5 minutos. Ele defende que, pelo princípio do respeito, a força das razões contra matar ambos é exatamente igual. E o ponto 2, ele defende que, em relação aos seres que não são pessoas, né, entraria o quê? Animais não humanos, né, ou os humanos que possuem capacidades cognitivas abaixo daquelas requeridas para ser uma pessoa. Crianças, né,
até certa idade, vítimas de certos problemas mentais, etc. Né? Então, nesse caso, ele defende que, em relação aos indivíduos que não são pessoas, não se aplicaria o princípio do respeito. Se aplicaria a abordagem dos interesses relativos ao tempo, que diz que a força das razões contra matar e para salvar vidas dependem do quão prejudicado o indivíduo é com a morte. Tá? Então, o padrão duplo é esse. Princípio do respeito, que não admite graus, é aplicado a pessoas. A abordagem dos interesses relativos ao tempo, que admite graus, é aplicada a não pessoas. Aí, não pessoas humanas e não humanas. Então, o que ele está distinguindo aí? O erro em matar e a gravidade do dano da morte. Então, segundo ele, né, é apenas no caso de não pessoas, né, o que são não pessoas? Animais não humanos, crianças, fetos já sencientes, humanos com deficiências mentais, bebês, etc. Ele diz que apenas no caso de não pessoas, o erro em matar dependeria da gravidade do dano da morte. Então, basicamente, a ideia dele é assim, ó. Matar pessoas, né, humanos adultos normais, é sempre mais errado do que matar não pessoas, e, sendo pessoa, o erro em matar não varia de acordo com o quanto alguém seria prejudicado com a morte, e, em relação a não pessoas, o erro em matá-las seria sempre menor do que o erro em matar pessoas, e variaria de acordo com o grau com que elas são prejudicadas com a morte. Essa é a ideia. Então, por isso que eu estou chamando aqui que é um padrão duplo, né? Princípio do respeito para pessoas, abordagem dos interesses relativos ao tempo para não pessoas. Só para enfatizar, novamente, para ninguém confundir, pessoa não é o mesmo que membro da espécie humana. Pessoa aqui é humano adulto normal, alguém que tem capacidades cognitivas de humano adulto normal. Não pessoas, entraria todo mundo que não tivesse essas capacidades cognitivas. Crianças, né, fetos já sencientes, deficientes mentais, ou até mesmo adolescentes, né, dessa idade. Bom, então, essa visão do Jeff McMahon, né, quanto à moralidade de matar pessoas, né, para ele é sempre mais errado do que matar não pessoas, e não varia em grau. Né, é um caso particular de uma tese mais geral, que é a tese de que humanos adultos normais possuem um status moral superior que demandaria respeitá-los com total independência do que poderia ocorrer de bom ou de ruim para eles. Né, porque, segundo essa tese, né, o erro em matar não dependeria do quão prejudicados eles são com a morte. Né? Essa tese mais geral a gente vai discutir no próximo vídeo, que é a tese de que pessoas, né, humanos adultos normais, têm um status superior em geral, não apenas no dano da morte, não apenas em relação às razões contra matar e para salvar vidas. Tá? Bom, por que o McMahon acredita que as pessoas, né, têm esse status especial? Ele vai defender, lá no Ethics of Killing, na página 242, que as propriedades que são a base do valor das pessoas, né, valor, ele usa a palavra worth, não é valor no sentido de value, né, que seria o valor, value seria o valor, aquilo que poderia ocorrer de bom ou de ruim, né, na vida de alguém, quanto de positivo e quanto de negativo. O worth seria diferente, seria um valor que não é mensurável, né, não varia com graus. Então, ele defende que as propriedades que são a base do valor das pessoas são aquelas que as distinguem dos animais. Então, novamente, pessoas são os humanos adultos normais. Né? Que características são essas? São capacidades psicológicas. Né? E, segundo ele, uma dessas características centrais é a autonomia. Isto é, a capacidade de se autodeterminar, ou seja, de estabelecer fins para si próprios, e não meramente seguir impulsos. Né? Decidir, olha, eu quero fazer isso, tenho esse plano, vou seguir isso na minha vida, mais ou menos por aí. Né? Então, ele defende que o respeito pelas pessoas seria fundado no valor delas, né, que é o worth, né, esse valor que não é variável, e no respeito pela sua vontade autônoma, que seria, usa o termo will, né, seria a vontade autônoma. Que é muito similar, né, ao pensamento kantiano. Aí a gente pode perguntar outra coisa. Né? Então, perguntamos por que ele acredita que as pessoas têm esse status especial, né, pelo respeito, pela autonomia. Ok. E podemos perguntar o seguinte, por que o padrão duplo? Né? Por que aplicar o princípio do respeito para humanos adultos normais e outro tipo de abordagem
para não pessoas. Ele vai argumentar que, no caso dos seres que não são pessoas, né, animais não humanos, crianças, etc., que as razões contra matá-los dependeriam do quanto a morte lhes prejudica, né? E, no caso das pessoas, do respeito pela sua vontade autônoma. Por quê? Né? Porque ele diz que, no caso dos seres que não são pessoas, eles não têm uma vontade autônoma. Né? Ele diz o seguinte, que quando os animais não humanos fogem da morte, não só os animais não humanos, crianças, adultos com retardo mental, etc., quando eles fogem da morte, não estão expressando uma vontade autônoma, mas estão expressando um mero instinto e, portanto, ele diz que não há uma vontade autônoma a ser respeitada e que, então, o erro em matá-los dependeria apenas do quanto eles são prejudicados com a morte. Veja que o McMahon não está dizendo que podemos matá-los como bem entendermos. Só que ele defende que as razões contra matá-los são sempre mais fracas do que contra matar indivíduos que são pessoas, mesmo se eles forem mais prejudicados com a morte. Tá? Então, esse é um ponto importante de se observar, né? Que, segundo a visão do McMahon, não é que os humanos adultos normais são sempre mais prejudicados com a morte. Não, ele defende que as razões contra matar humanos adultos normais são sempre mais fortes, mesmo quando eles forem menos prejudicados com a morte do que não pessoas. Por quê? Porque, num caso, ele disse que tem que levar em conta o respeito pela autonomia, e no outro, não. Então, segundo ele, o respeito pela autonomia seria aí um trunfo, né, deontológico. Bom, quais são as implicações práticas dele adotar esse padrão duplo? Então, a primeira implicação prática desse padrão duplo, né, é que, então, a moralidade das nossas relações com não pessoas, né, seria guiada apenas pela consideração pelos seus interesses, né, o quão prejudicados ou beneficiados eles são. E já com pessoas, seriam guiadas pela consideração pelos seus interesses também, mas por uma série de proteções adicionais. Né? Por exemplo, lá na página 246 e 247, ele defende, primeiro, que seria correto matar um indivíduo que não é pessoa para salvar uma maior quantidade de indivíduos. Seja lá se esses que forem salvos seriam pessoas ou não. Então, lembrando, né, ele defendeu que é correto matar um animal não humano, mas não só um animal não humano, né, uma criança ou um deficiente mental, por exemplo, para salvar uma maior quantidade de indivíduos. Mas o 2, né, ele defende que matar uma pessoa, né, um humano adulto normal, para salvar uma maior quantidade de indivíduos, sejam as pessoas ou não, aí seria errado. Né? Então, ou seja, é como se pessoas, né, teriam aí direitos no sentido deontológico, né, uma proteção especial. E os indivíduos que não são pessoas não teriam essa proteção. Né? Só que num ponto lá, né, apesar disso, ele reconhece que se a quantidade de pessoas salvas, né, pessoas, né, humanos adultos normais, fosse muito grande, aí a consideração pelos interesses, né, pelos danos e benefícios, poderia pesar mais do que a demanda por respeito por pessoas e justificar violar esse suposto, né, direito aí que as pessoas teriam. Então, qual é a vantagem que o McMahon vê nesse padrão duplo, né, em comparação a outras possíveis abordagens das razões contra matar e para salvar vidas? Então, ele defende que essa abordagem do padrão duplo, ela é mais vantajosa, ela é melhor do que a abordagem centrada apenas nos AVACs e do que a abordagem dos interesses relativos ao tempo. Como a gente viu, a abordagem centrada nos AVACs, né, mede a magnitude do dano da morte e as razões contra matar e para salvar vidas apenas a partir do quanto alguém teria para desfrutar e o quanto já desfrutou. E a abordagem dos interesses relativos ao tempo implicaria que as razões contra matar dependeriam dos AVACs multiplicados pela conexão psicológica. Já esse padrão duplo, como a gente viu, é diferente, né? Aplica a abordagem dos interesses relativos ao tempo para não pessoas e para pessoas o princípio do respeito, pela autonomia. Tá? A vantagem desse padrão duplo, segundo McMahon, é que fundamentaria aquelas intuições. Quais intuições? Primeiro, a de que matar pessoas é mais grave do que matar animais. Lembrando, pessoas aqui são humanos adultos normais apenas. Né? Mesmo quando os animais humanos fossem mais prejudicados com a morte. Né? E fundamentaria uma outra intuição, que é a ideia de que matar os animais cognitivamente mais capazes, por exemplo, chimpanzés, né, seria mais errado do que matar animais cognitivamente menos capazes, não sei, um peixe, por exemplo, mesmo se esse animal cognitivamente menos capaz fosse mais prejudicado com a morte. Então, o que ele quer fundamentar com esse padrão duplo são intuições que dizem que
existem certos casos que é mais errado matar certos indivíduos, mesmo que eles sejam menos prejudicados com a morte do que outros indivíduos. Tá? Com base nisso, né, o Jeff McMahon vai defender, então, hierarquias de status moral. Ele defende, então, que os humanos adultos normais teriam um status moral superior ao de animais não humanos, ao de recém-nascidos, ao de fetos já sencientes, ao de crianças e ao de adultos com deficiências mentais. Ele vai defender também, lá na página 265, que entre os animais não humanos, então, deveriam ter status intermediários. Por exemplo, os primatas superiores estariam acima dos outros animais e abaixo dos humanos adultos normais. Então, teriam várias hierarquias, né, com degraus. Tá? Isso que ele defende. Esse tipo de hierarquia a gente vai discutir no próximo vídeo. Vamos ver agora críticas a esse padrão duplo de moralidade em relação às razões contra matar e para salvar vidas. Bom, a primeira crítica é que esse padrão duplo parece escancaradamente arbitrário. Vamos ver por quê. Bom, primeiramente, a abordagem dos interesses relativos ao tempo, ela é proposta pelo McMahon para dar conta, né, para tentar fundamentar aquela intuição de que os humanos adultos normais são mais prejudicados com a morte do que crianças, do que recém-nascidos, do que fetos já sencientes, do que animais não humanos. É uma intuição que algumas pessoas têm, eu acho que várias pessoas têm, mas muitas pessoas não têm também. Mas, enfim, é uma intuição que ele tenta fundamentar com a abordagem dos interesses relativos ao tempo. Contudo, quando ele percebe que, mesmo de acordo com a abordagem dos interesses relativos ao tempo, alguns animais não humanos poderiam ter uma magnitude de dano da morte maior do que alguns humanos adultos, né? E que, portanto, segundo essa abordagem, a gente, nesses casos, teria razões mais fortes contra matar e para salvar a vida desses animais não humanos, então, aí ele vai inserir um segundo princípio, que diz o seguinte, que as razões contra matar pessoas devem ser pautadas pelo princípio do respeito, né? E que a abordagem de interesses relativos ao tempo deveria ser aplicada somente aos seres que não são pessoas. Bom, isso é claramente arbitrário, né? Por que é feito isso? Né? Por conta da intuição de que é sempre mais errado matar um humano adulto normal do que um animal não humano que não é pessoa, né? Mesmo que o animal não humano seja mais prejudicado com a morte. Certamente que isso é tendencioso, né? E é circular também. Vamos ver por quê. Ó, primeiro se diz o seguinte, matar não pessoas é menos errado porque são menos prejudicados com a morte. E aí é proposta a abordagem dos interesses relativos ao tempo. Quando se percebe que existem casos onde seres que não são pessoas seriam mais prejudicados com a morte do que seres que são pessoas, e aí é inserido o segundo princípio que diz o seguinte, matar não pessoas é menos errado, mesmo que eles sejam mais prejudicados com a morte. Nesse ponto poderia surgir uma objeção. Poderia ser dito o seguinte, que o critério do respeito por pessoas, que ele não é arbitrário, porque se houvesse algum animal não humano que cumprisse esse critério, ele seria beneficiário do princípio do respeito. Contudo, parece que o princípio continua arbitrário, porque a arbitrariedade dele não está no fato dele ser especista. Ele não discrimina com base na espécie. Tanto é que ele discrimina contra membros da espécie humana que não são pessoas. Mas ele ainda pode ser acusado de arbitrariedade porque no sentido de ser inteligentista, ou seja, no sentido de favorecer tendenciosamente quem tem certos níveis cognitivos, mesmo quando são menos prejudicados. Vamos ver por quê. Ó, primeiramente, é mantido que é mais errado matar pessoas com base na alegação de que são mais prejudicadas com a morte. E aí, adotando como critério de medição da magnitude do dano da morte, a abordagem dos interesses relativos ao tempo. Quando é percebido que, mesmo de acordo com a abordagem dos interesses relativos ao tempo, vão ter seres que não são pessoas, que vão ser prejudicados com a morte em maior grau do que determinados indivíduos que são pessoas, aí se passa a manter que a força das razões contra matar pessoas é sempre maior, que ela não depende da magnitude do dano da morte. Então, continuando aqui com as críticas a essa ideia de hierarquia moral, né, de hierarquia de status moral, que defende que pessoas, né, por exemplo, humanos, adultos normais, deveriam ter um status maior do que não pessoas, veremos agora uma crítica que acusa a ideia de estatura moral
de ser incompatível com a imparcialidade, ou seja, que se estivéssemos sob condições imparciais, ou seja, condições não tendenciosas, certamente que rejeitaríamos a ideia de estatura moral. Então, eu vou mostrar passo a passo dessa crítica agora. Vamos ver. Então, essa crítica que a gente vai ver, ela apela à noção de imparcialidade, né? E o método que essa crítica vai utilizar para defender a noção de imparcialidade é o método típico de influência do contratualismo haussiano, que consiste de utilizar as figuras lá da posição original do véu da ignorância, que eu vou explicar logo em seguida, que ficaram muito conhecidas, né, por conta do trabalho do John Rawls, uma teoria da justiça, que é de 71, mas essas ideias, né, esse método já estava presente muito antes lá, nesse artigo do John Harson, que é de 1955, tá? É o mesmo método. Então, do que consiste, né, a ideia da posição original do véu da ignorância? Bom, o que tem de diferente, né, centralmente no contratualismo haussiano, em comparação ao contratualismo antigo, né, por exemplo, do Hobbes, é que é inserida uma exigência de imparcialidade. Então, é imaginado o seguinte, que aqueles princípios que a gente aprovasse sob condições de imparcialidade seriam justos. Né? Então, o que consiste, né, esse método que apela às figuras da posição original e do véu da ignorância? Seria a ideia de que a gente tem que imaginar contratantes, né, pessoas que vão decidir quais são os princípios de justiça que vão vigorar em uma determinada sociedade e que essas pessoas são autointeressadas, ou seja, o que elas buscam é maximizar o seu próprio bem-estar. Né? O que é defendido com esse método é que mesmo pessoas autointeressadas, né, que têm essa meta de maximizar o seu próprio bem-estar, se elas estiverem sob condições de imparcialidade, elas provavelmente não aprovariam princípios discriminatórios. Então, o método consiste no seguinte: a gente tem que pensar que a gente está num estado que a gente não nasceu ainda, mas a gente vai ter que nascer em determinada sociedade que a gente vai viver. Só que antes de nascer, a gente pode decidir quais princípios de justiça que vão vigorar nessa sociedade. Só que então a gente está na posição original. A posição original é isso, né? A gente está nessa condição de que a gente não existe ainda, mas que a gente vai decidir. A gente já tem as características um senso de justiça, de agência moral, né? Entende os princípios, e a gente vai decidir quais princípios de justiça vão vigorar nessa sociedade onde a gente necessariamente vai ter que nascer. Só que a gente vai ter que decidir esses princípios, aí que vem a condição de imparcialidade, né? A exigência de imparcialidade. A gente vai ter que decidir esses princípios sob um véu da ignorância. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não vai poder saber quais características a gente teria enquanto indivíduos nessa futura sociedade, nem sobre nossa condição social. Então, por exemplo, a gente não poderia saber qual seria a nossa raça, nosso gênero, se nasceríamos numa família rica ou pobre, que talentos teríamos, que dificuldades teríamos, não saberíamos se nasceríamos com alguma doença ou se nasceríamos saudáveis. Tá? E a ideia é que, se nós não soubéssemos de nenhuma dessas características, a gente não aprovaria, por exemplo, princípios discriminadores, né, com base em raça e gênero, ou idade, por exemplo, e que a gente aprovaria princípios para priorizar quem estivesse na pior situação. Né? Porque, lembrem, os contratantes da posição original são autointeressados, porque eles buscam maximizar o seu próprio bem-estar. E dada, né, a possibilidade deles, por exemplo, nascerem com alguma doença, então, muito provavelmente, nessa posição original, sob o véu da ignorância, aprovariam, por exemplo, que naquela futura sociedade mais recursos fossem dados para quem nascesse em condições piores. Essa seria uma ideia que seria lá o princípio do Maximin, né? Que quanto pior a situação de alguém, maior a prioridade desse alguém. Bom, então essa é a ideia geral, né, da posição original e do véu da ignorância. E vamos passar agora para uma pergunta. Né? Será que sob um véu da ignorância faz sentido, então,
os contratantes saberem a qual espécie eles vão pertencer depois que nascerem na futura sociedade, tem vários autores que defenderam que, sob o véu da ignorância, para existir uma verdadeira imparcialidade, né, é essencial que não se saiba a qual espécie alguém vai pertencer. Não era a visão do John Rawls. Né? O John Rawls achava que, ainda que pudessem existir princípios contra a crueldade para com os animais, que os animais não seriam beneficiários da justiça, porque, como eles não têm essa capacidade de abstração para imaginar a posição original e o véu da ignorância e refletir sobre o que decidir, eles então não seriam beneficiários da justiça. Mas outros autores que incorporaram esse método do véu da ignorância e da posição original, né, que estavam presentes lá no trabalho do John Rawls, discordaram do Rawls nesse sentido, defenderam que é essencial que, sob o véu da ignorância, a gente não saiba a qual espécie pertenceríamos, né? Porque, do contrário, não seria garantida uma verdadeira imparcialidade. Dentre esses autores, né, estão, acho que os dois mais conhecidos são o Mark Rowlands, né, nesses dois livros aqui, e o Donald van der Veer, né, nesses dois artigos. Bom, qual é o ponto central ali? Né? Bom, seria a ideia de que, por exemplo, se é discriminatório, né, sob o véu da ignorância, não haveria imparcialidade se os contratantes soubessem a qual raça pertencerão, a qual gênero pertencerão, porque então eles poderiam aprovar princípios discriminatórios com base em raça e gênero. Então parece que também não seria imparcial, né, seria arbitrário saber a qual espécie eles pertenceriam. Bom, tem alguns autores, né, que defendem que seres que não têm um senso de justiça não deveriam ser beneficiários de princípios de justiça, né, que era a visão do John Rawls, né, que dizia que para um indivíduo ser beneficiário da justiça, ele tem que ser capaz de ter um senso de justiça, porque isso é essencial para que o indivíduo faça essa reflexão com base na posição original e no véu da ignorância, para decidir quais princípios de justiça vigorariam na sociedade. Bom, o que poderia ser argumentado contra essa posição é o seguinte, que parece que ela confunde duas coisas, né? Confunde quais são as condições necessárias e suficientes para alguém ser responsabilizado caso cometa uma injustiça, e quais são as condições necessárias e suficientes para saber se é possível ser injusto para com alguém. Por exemplo, vamos supor uma bebê humana, né? Bom, claramente é um ser que não tem ainda um senso de justiça, né? E se for uma bebê, por exemplo, que nasceu com uma deficiência mental que vai impedir durante a vida inteira que ela desenvolva certas capacidades cognitivas, né? É muito provável que ela nunca vai ter um senso de justiça. Mas isso não significa que seja impossível ser injusto contra bebês, crianças, né, ou portadores de doenças mentais, seres que não têm um senso de justiça. Por exemplo, vamos supor que essa bebê esteja no berçário, né, e por conta da cor da pele dela, ela receba menos alimento do que as outras bebês. Bom, claramente que esse é um tratamento injusto, né? E é injusto para com essa bebê, mesmo que ela não tenha um senso de justiça e talvez nunca venha a ter. Então, parece que sim, que é possível ser injusto para com seres que não têm um senso de justiça. Então, se isso é possível no caso de humanos que não possuem senso de justiça, certamente que é possível ser injusto para com os animais não humanos, mesmo que eles não tenham um senso de justiça. Então, por isso, essa é uma das razões pelas quais aqueles autores defendem que, sob uma perspectiva verdadeiramente imparcial, né, por trás do véu da ignorância, os contratantes não poderiam saber a qual espécie pertenceriam depois que o véu fosse levantado e revelasse, né, a nossa posição naquela futura sociedade. Bom, e aí, para o que a gente está discutindo, a gente tem que perguntar o seguinte: essa ideia, né, de uma estatura moral superior para pessoas, né, para seres capazes de ter uma mentalidade, uma sofisticação cognitiva típica de humanos adultos normais, isso seria provado por trás de um véu da ignorância? Bom, nós temos que perguntar o seguinte: o que isso implica, né? O que status superior para pessoas implicaria? Implicaria que deveríamos priorizar, por exemplo, não matar ou salvar a vida de pessoas, mesmo em situações onde as pessoas fossem menos prejudicadas com a morte do que não pessoas. Né? Esse seria o ponto. Bom, se a gente imaginar lá a posição original e o
véu da ignorância, imaginar contratantes autointeressados, parece que esse princípio seria veementemente rejeitado como injusto, porque, dada a possibilidade de algum daqueles contratantes vir estar na condição de ser uma não pessoa, tá? Por exemplo, nascer com graves deficiências mentais ou nascer como um animal não humano, né? Então parece que ninguém aceitaria essa ideia de que esse indivíduo aqui ele vai ser mais prejudicado se ele for morto. Mas nós temos que priorizar não matar o outro porque ele é cognitivamente mais capaz. Parece que muito provavelmente isso seria rejeitado se não soubéssemos que nós estamos na posição de humanos adultos normais que têm essas capacidades. Tá? Então parece que essa ideia de um status moral superior para pessoas, ela é tendenciosa. Então, e parece que esse princípio seria muito mais veementemente rejeitado ainda, essa ideia de hierarquia de estatura moral, né, uma estatura moral maior para pessoas, isso seria ainda mais fortemente rejeitado se os contratantes pensassem na probabilidade do que eles viriam a ser depois que o véu da ignorância fosse levantado. Porque, dado que no mundo existem em torno aí, né, de 8 bilhões de humanos, né, e desses 8 bilhões de humanos, né, uma boa parte não é agente moral, né, uma boa parte são crianças, são bebês, são seres que têm certas deficiências mentais, né? E se a gente levar em conta, né, que a gente poderia, se a gente não soubesse a qual espécie a gente pertenceria, tem que levar em conta, então, a possibilidade de nascermos como animais não humanos. Né? E existem em torno de 1 a 10 quintilhões de animais não humanos em um dado momento. Né? Então, a probabilidade de que, depois que o véu da ignorância fosse levantado, de que a gente seria um daqueles seres que não têm um senso de justiça, né, que são não pessoas, né, a probabilidade de que fôssemos, mais especificamente ainda, animais não humanos, dado que existem aí quase 10 quintilhões de animais não humanos, é altíssima, é quase certa. Para você não ser sorteado para ser um animal não humano, né, seria muitíssimo mais difícil do que ganhar na Mega Sena, por exemplo. Então, contratantes autointeressados, se estivessem sob condições de imparcialidade, né, sob um véu da ignorância, fortemente rejeitariam essa ideia de que pessoas devem ter uma estatura moral superior. Então, o que estaria de acordo com a imparcialidade? Por que é importante fazer essa pergunta nesse contexto? Porque um dos critérios, né, que o McMahon lista para dizer quais intuições que são confiáveis são as que passam um teste de filtragem cujo objetivo é achar as intuições que são mais imparciais. Parece que o que está de acordo com a imparcialidade é manter o seguinte, que tudo mais sendo igual, né, todos os indivíduos sendo igualmente inocentes, desdobramentos de consequência em longo prazo serem os mesmos, etc., isolando isso tudo, parece que as razões contra matar e para salvar vidas, né, são maiores quanto mais prejudicados forem os indivíduos com a morte, independentemente de serem pessoas ou não pessoas, independentemente de serem humanos ou não humanos, etc. Essa foi a conclusão desse vídeo aqui, e no próximo vídeo nós vamos continuar com essa discussão sobre status moral diferenciado. Tá? Um abraço, obrigado.